Pare de se expor e falar demais, pois isso pode ser catastrófico para a sua vida e para os seus relacionamentos. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Burigato. E na aula de hoje eu quero falar sobre o porquê nós nos expomos e falamos demais, qual é o efeito disso e como melhorar nesta questão, certo? Mas antes, deixe o seu Fala Mestre aqui nos comentários e, é claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube sempre notificar você de conteúdos novos aqui e, claro, o canal crescer e a gente continuar com esse projeto aqui, beleza? Bom, vamos lá então, né? Primeiro, por que nós nos expomos tanto? E por que nós falamos tanto da nossa vida? Por que a gente conta tantas coisas para os outros e temos essa vontade, né? Olha, esse é um tema muito complexo e muito profundo, sério, né? Tanto que eu abordo de forma, enfim, né, em vários treinamentos. Mas tem 3 pontos fundamentais que a gente precisa entender fundamentalmente, porque se a gente não entender, a gente vai continuar falando demais e achar que é só assim, eu preciso falar menos. E aí a gente, pronto, vai falar menos. Não, não é. Já até expliquei, tem um vídeo aí que eu acabei de gravar que eu falei um pouco disso. O discurso baseado no nada, ele não significa nada. Então, primeiro a gente precisa entender por que isso acontece. E tem 3 pontos fundamentais do porquê que nós fazemos isso. Primeiro, explorar. Segundo, organizar. Terceiro, validar. Vou explorar cada um. Vou pegar cada um. Bom, primeiro, né? Quando acontece, de certa forma, o que é a arte de viver? Falando de forma bem simples aqui, tá? É a arte de descobrir o que está acontecendo e o que a gente tem que fazer, não é? Então, por exemplo, quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente é pego de surpresa. Duas perguntas se levantam. Primeiro, o que aconteceu e o que eu tenho que fazer? O que aconteceu e o que eu tenho que fazer, certo? Para que a gente responda essas 2 perguntas, a gente precisa explorar isso aí. E qual é a melhor forma que temos para explorar esse acontecimento e entender o que a gente tem que fazer? Falar, verbalizar. Então, basicamente, o que nós fazemos é o seguinte: quando algo acontece, a gente sente um impulso muito forte de querer falar para alguém aquilo, não é? Para quê? Primeiro, para que a gente explore isso, certo? No meio dessa exploração toda, o que nós estamos tentando fazer? Primeiro, como eu disse aqui, entender o que aconteceu, entender o que devemos fazer. Logo, nesse processo de exploração, a gente começa a tentar o quê? Organizar tudo isso, não é? Ou seja, você vê que todas as nossas conversas, elas têm um formato. Qual é esse formato? Uma história, né? Por quê? Porque a gente quer organizar aquilo numa história para que a gente entenda o que aconteceu e entenda o que a gente tem que fazer, certo? Então a gente fala para explorar e a gente fala para organizar. E terceiro ponto, a gente fala então para explorar, fala para organizar e fala para quê? Para validar. Por isso que, por exemplo, eu não tenho vontade de fazer isso olhando para uma parede. Eu tenho vontade de fazer isso falando com alguém, com um ser humano que vai me dar feedback, que vai falar de volta, que vai entender. Eu analiso as reações, certo? Então, todo esse processo, não é? É justamente o que mais nos motiva a se expor e a falar demais. Então, quando acontece alguma coisa, eu sinto uma vontade muito profunda de falar, muito por causa disso. Inclusive, eu falo com muita profundidade. Isso aqui é um arranhar do porquê que tudo isso acontece, né? Mas eu falo disso com muita profundidade em vários treinamentos. O primeiro é 12 regras para a vida. Assista esse treinamento dentro do Reflexões. O segundo é o Aprenda a Pensar como Sherlock Holmes. Não sei se você já viu alguma coisa, mas provavelmente sim, porque é muito famoso, né? Mas Sherlock Holmes, o que ele fazia quando ele queria entender e quando ele queria decifrar um caso? Ele conversava com o Watson, seu parceiro. Tanto que ele fala muito do valor que o Watson tem. Como? Qual que é o maior valor do Watson para Sherlock Holmes? Ouvi-lo. Né? Por quê? Porque no momento que o Sherlock Holmes começa lá a falar, ele está explorando, organizando, certo? E validando. Esses são 3 pontos fundamentais do papo, da conversa, né? Por isso que a gente é tão jogado a fazer isso, porque tem reais ganhos. E logo, por isso que falar, nossa, eu preciso falar menos, é inútil. Porque a real é que a gente não simplesmente fala menos porque a gente decide falar menos. A gente precisa entender a coisa. Né? Então eu exploro no 12 regras para a vida, eu exploro no Aprenda a Pensar como Sherlock Holmes, eu exploro muito no treinamento 48 Leis do Poder, o maior treinamento que tem dentro do Reflexões. O link tá aqui abaixo. Olha só quanto... Cara, eu tenho muito orgulho do Reflexões, muito. E é impressionante como ele tá ajudando as pessoas. Então eu exploro tudo isso lá, tá? Certo. Nossa, esse tema aqui é muito grande, né? A gente podia falar muito mais coisas. Mas vamos lá. Então, esses são os 3 primeiros pontos aí. Bom, e aí qual que é, então fazemos isso. Por que nos expomos demais e falamos demais? Por isso. Qual que é o efeito catastrófico? O efeito catastrófico é o seguinte. Como nós temos esse impulso e não entendemos muito bem, e não dominamos, logo, se a gente não entende, a gente não domina, a gente simplesmente sente uma vontade, vai lá e faz.
né? Para explorar, organizar e validar. Bom, o que acontece é que nós fazemos isso com qualquer pessoa. Porque a partir do momento que a gente sente, a gente acha que já que eu senti, tá certo, e aí eu vou lá e faço. Então eu chego no meu amigo, eu falo tudo, eu chego na minha amiga, eu falo tudo, eu chego no meu colega de trabalho, eu falo tudo, no meu familiar, eu falo tudo, na pessoa que eu amo, eu falo... Então a gente começa a fazer isso, porque quando a gente bate o olho na pessoa, vem um desejo muito profundo de fazer essas três coisas. E como a gente faz? Falando. E aí é óbvio que a gente se expõe, não é? Só que aí, qual que é o problema? Qual que é a catástrofe que está sendo gerada ali? Já que eu sinto o impulso, eu não necessariamente reflito sobre se essa pessoa é uma boa pessoa ou não para ouvir, né? Logo, eu falo para essa pessoa o rascunho da minha vida. Eu dou para essa pessoa algo absolutamente maleável e vulnerável, né? Eu me exponho. Eu vou fazer a seguinte analogia. É como se eu pegasse a minha casa, destrancasse, mas mais ainda do que isso, eu chutasse a porta, eu quebrasse as paredes e simplesmente deixasse a minha casa aberta para qualquer pessoa entrar, mexer, futricar, falar, fazer o que quiser, certo? Olha só então, algo inerente ao ser humano, porque veja, a gente precisa falar. O próprio Jordan Peterson fala o seguinte: falar é extremamente necessário para a nossa sanidade. Não dá pra gente parar de falar. Inclusive, tem muitos documentários que mostram, né? Veja, qual que é uma das maiores punições de uma prisão? A solitária. Por quê? Você nunca parou pra pensar nisso? De fato, né? Claro, a gente podia explorar mais. E eu exploro tudo isso com muito mais profundidade nesses treinamentos, tá? Nesses 3 treinamentos que eu falei. Então você assinante falar, você que não tem ideia do que você tá perdendo. Porque tem muito mais ainda lá dentro. E o link tá aqui abaixo, tá? Mas bom, então, eu preciso explorar, eu preciso organizar e eu preciso validar. Isso me traz saúde mental. Então eu preciso falar, eu preciso trazer isso à tona. Só que aí o que eu faço é justamente isso. Não entendendo, eu não seleciono. Não selecionando, eu exponho a minha casa. E o que é pior, eu exponho a minha casa desorganizada, rascunhada, maleável, flexível. Certo? Logo, as pessoas falam o que quiser, fazem o que quiser. E aí é por isso que do nada, você presta atenção e você pensa: meu Deus, a minha vida tá uma bagunça, todo mundo sabe tudo, todo mundo opina sobre tudo, todo mundo fala sobre tudo. Porque eu não entendo que esse impulso, ele tem algo muito profundo dentro de mim, certo? E ele é muito importante. Eu só penso assim, eu tenho vontade, faço. Ou seja, eu tenho vontade de comer chocolate, como? Né? Eu não penso assim, não, peraí, eu tô colocando algo dentro de mim, algo que pode me intoxicar, não? Eu simplesmente, nossa, que vontade de falar, falo. E aí, com isso, a minha vida, pensa, você vai somando esse monte de coisas. Você vai somando. Quando não, tá todo mundo falando de você, todo mundo opinando sobre você. Você começa um relacionamento, parece que diversos fantasmas do nada aparecem, né? Porque, veja, você começa um relacionamento com uma pessoa nova, seus amigos começam a contar tudo que aconteceu na tua vida para essa pessoa, certo? É isso que entra a analogia da casa aberta. Todo mundo faz o que quer. Todo mundo faz o que quer. Então, quando eu chego pra você e falo, pare de se expor e falar demais, né? Veja, só esse conselho, ele não tem o poder de fazer você parar de se expor e falar demais. Mas entender isso, só essa base, esse arranhar que eu tô te trazendo aqui, já vai te trazer muito mais clareza e força. Quando agora você se aprofunda em todos esses efeitos, aí sim você domina e aí sim você para de se expor e falar demais, né? Inclusive, primeiro, qual que é o conselho básico que eu tô te dando aqui? Ao te explicar, eu tô te empoderando para que quando você olhar para alguém e sentir o impulso de falar, você lembre do que eu tô falando aqui. E você pense agora com muito mais clareza se vale a pena você se expor e falar demais com aquela pessoa. Olha a importância do que você tá falando, do que você tá fazendo. Quando você se expõe, quando você fala demais, tá? Isso vale para rede social, enfim, tá? Eu podia explorar muito mais, mas faço isso nos treinamentos, né? Aqui não tem tanto espaço para isso. Bom, então basicamente, quando você faz isso, você está dando a chave da tua casa, você está quebrando a parede para a pessoa entrar, você está convidando um monte de gente para entrar na tua casa, porque você perde o poder da tua vida quando você faz isso. Você fala para uma pessoa que você não sabe se você pode confiar ou não, ela vai contar para outra, que vai contar para outra, que vai contar para outra. Daqui a pouco, quando você conhece alguém, você, na verdade, está conhecendo alguém pela primeira vez, mas essa pessoa já sabe um monte de coisa de você. Só que ela não sabe o pensamento organizado e validado. Ela sabe da sua exploração.
e da sua tentativa de explorar, da sua tentativa de organizar e da sua tentativa de validar. Só que as pessoas que ouvem, elas estão também despreparadas e elas vão falar aquilo tudo para outras pessoas como se aquilo fosse a verdade da tua vida. Olha só, o que você faz com você, com a sua família que seja, quando você, por exemplo, tem um problema no seu relacionamento e você escolhe qualquer pessoa para falar sobre aquilo. Você está mais uma vez quebrando as paredes da sua casa, abrindo as suas portas e dando a chave para as pessoas da sua casa. Elas vão falar do seu relacionamento, elas vão falar da sua vida, elas vão falar da tua mulher, vão falar do teu marido, elas vão falar do seu namorado, da sua namorada, dos seus filhos, de todo mundo. E elas vão, querendo ou não, isso tem um efeito muito mais catastrófico até do que eu consigo abordar com vocês aqui. Mas eu quero que com isso você já tenha um vislumbre da importância de se entender tudo isso. Né? Então, mais uma vez, eu apelo para você. Pare de se expor e falar demais. Entenda todo esse processo. Se acalme e comece a escolher melhor a pessoa que você precisa falar. Por quê? Porque não tem como você parar de falar. Logo, quantas vezes você já se frustrou com um amigo que foi e contou um segredo seu e você falou, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso parar de falar. E não parou. Por quê? Porque você não faz ideia do porquê você fala e você não faz ideia do efeito. Você só teve uma chateadinha ali, aí teu amigo vai falar, não, sabe por que eu falei? Eu falei pro seu bem, eu falei pra pessoa rezar por você. Eu falei porque eu queria ver se ela me ajudava a te ajudar. Aí pronto, você, tá bom, que legal. Ufa. E aí, lógico que não foi isso. Lógico que não foi isso. Sabe por que aquela pessoa fez? Porque ela também não entende nada do que nós falamos aqui. E aí ela faz o quê? Ela replica o comportamento. Então, qual que é o poder do parar de se expor e falar demais? É dominar esse processo. Claro, primeira forma de dominar esse processo, entendendo verdadeiramente o que eu estou falando aqui para vocês. Certo? E se você quiser entender, dominar isso aqui, assista o treinamento 12 regras para a vida, assista o Aprenda a Pensar como Sherlock Holmes e assista o treinamento 48 leis do poder. Ao entrar no Reflexões, manda uma mensagem que eu vou te falar as exatas aulas para você assistir. Beleza? Que falam exatamente disso. E aí você domina explorar, organizar e validar. Beleza? Depois, você entende a possível catástrofe disso. Você faria isso na tua casa? Você quebraria as paredes? Você chegaria para uma pessoa estranha e daria a chave da tua casa? É isso que você está fazendo. Só que a casa nessa analogia é você. É a sua vida, são os seus relacionamentos. As pessoas vão poder fazer o que quiser com a sua vida, porque elas vão falar a partir do que você fala, do seu rascunho, da sua tentativa de explorar, organizar e validar. Beleza? E ainda por cima, conclua. Você sabe ler e entender melhor as pessoas, para que você verdadeiramente consiga escolher, é para essa pessoa que eu devo falar. É para esse tipo de pessoa que eu devo falar. Você sabe fazer isso? Bom, se você não sabe, inclusive assista esta aula. Como amadurecer a sua personalidade, seus relacionamentos, que no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda está no ar, que é a aula número 1 do Portal Poder Social. Vou deixar o link aqui, beleza? Então eu espero que com essa pequena explicação, que já vai te dar muitas ferramentas, muito mais do que talvez você tenha tido em outros vídeos, em outros conceitos, que é pare de se expor, porque você precisa ser misterioso, né? Isso faz sentido? Sim, eu exploro muito, inclusive, isso na arte da sedução. Outro treinamento que está disponível dentro do Reflexões. Mas, ao mesmo tempo, você precisa entender por que você faz isso. Se você não entende por que você faz, você cai na armadilha do eu preciso parar de fazer isso. Você já falou que você precisa fazer dieta, você já falou que você precisa se exercitar, você já falou que você precisa estudar, você já falou um monte de coisa. Você fez? Não. Muito provavelmente porque você não entende e não sabe como fazer. Mas agora você tem uma pequena esquemática para começar a fazer isso. E se quiser tomar isso de forma séria, entre para o Reflexões, que de verdade é um projeto que eu tenho muito, mas muito orgulho e é um projeto único, onde eu vou te pegar pela mão e te guiar em todos esses pontos, só que muitos mais que talvez você nem saiba que existam em vários e vários treinamentos que estão disponíveis lá. Mas de cara, pega essa esquemática e pare de se expor e falar demais. Espero que você entenda a importância de tudo que nós falamos aqui. E me deixe saber nos comentários se você entendeu essa importância. Já se inscreveu? Já curtiu? Perfeito! Então, te espero dentro do Reflexões e principalmente, né, claro, nas próximas #aulas do Burigato aqui no canal, certo? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento, grande abraço e até a próxima #aula do Burigato e melhor ainda, até a próxima aula do Reflexões. Tchau!